Quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja o que preparamos para esta edição. Terceiro acampamento da criança com diabetes vai ser realizado em novembro em Passo Fundo e a gente fala sobre o assunto com a professora da UPF, Cristiane Barelli. Na série que estamos apresentando nesta semana sobre o uso da tecnologia, hoje vamos mostrar como os equipamentos tecnológicos podem ajudar na educação. A importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer de mama e o exemplo de superação de mulheres que lutam contra a doença. E ainda formas e cores nos tapumes da obra do novo Parque da Gari. O trabalho está sendo feito pelos alunos de Artes Visuais da UPF. Então, continue conosco, porque aqui você encontra mais conteúdo. Imagine como será a sala de aula do futuro. Com tanta tecnologia lançada todos os anos, fica difícil saber como será o ambiente escolar daqui a um tempo. Bom, na série que estamos apresentando esta semana sobre o uso da tecnologia, hoje vamos mostrar como os equipamentos tecnológicos podem ajudar na educação. A reportagem foi produzida pela Rede Prosa, uma parceria das TVs comunitárias gaúchas. Rede Prosa. E como a senhora enxerga a sala de aula do futuro? Aí é uma sala muito mais livre. Eu acho que essa coisa de sentar certinho, um atrás do outro, ou do professor dizer, olha pra mim. Hoje eles não querem mais olhar pra mim. Hoje eles querem olhar no celular, eles querem olhar no computador. E eu não estou excluindo o que se usa e que é importante. Livro, o quadro para uma explicação, tudo isso é importante. Eu acho que tudo isso se complementa. Mas existiu uma maior liberdade de uso das ferramentas, maior liberdade de uso do conhecimento. O professor muito mais como um mediador. Mas enquanto o futuro não chega, os chamados nativos digitais, aqueles que já nasceram na era da informação rápida e instantânea, contribuem com a preparação do que vem por aí e não se importam em abrir as portas de suas salas para a tecnologia. Eu acho que desenvolveu muito mais a gente querer aprender, porque é uma forma muito mais fácil. Em vez de ficar copiando, a gente pode pesquisar. É mais fácil, não requer muito esforço e também não é muito mais prático para achar as informações melhor. E o que vocês acham de ter o computador dentro da sala de aula? Eu acho legal também, porque daí tu pode levar para casa, daí se tem dúvidas pode navegar na internet, procurar coisas, pesquisar mais. Se para eles o lápis e o caderno ao lado do computador é algo natural, quem teve que se adaptar aos novos formatos de ensino foram os professores. Seja da educação infantil, do ensino fundamental ou médio, são eles os responsáveis por aliar livros e máquinas. Trabalhar com isso é tornar a aula muito mais atrativa e eu já não me vejo numa escola onde não hajam computadores, né? Eles fazem parte do meu dia a dia dentro da sala de aula. E eu percebo assim que para eles isso não é uma novidade, né? Eles já têm também algumas coisas como celulares. Então, a gente não ter isso dentro da sala de aula é que se tornaria algo muito diferente. Nesta sala, em uma escola de Novo Hamburgo, os livros e cadernos ficam do lado de fora. Aqui só entram tablets e celulares. O professor usa as ferramentas para aproximar o aluno do conteúdo. As tecnologias fazendo parte do universo da sala de aula, traz para a sala de aula um pouco daquilo que ele tem fora dela. Então, tenta fazer com que a sala de aula fique mais comum ao seu cotidiano. Tenta aproximar um pouco a vida
fora da escola com a vida dentro da escola. Segundo especialistas, um dos benefícios do uso de smartphones e tablets é a mobilidade proporcionada por estes aparelhos. E na sala de aula não poderia ser diferente. Além da pesquisa, os professores podem usar esses dispositivos para explorar outros espaços dentro e fora da escola. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, cerca de 90% das escolas do país têm acesso à internet. Mas isso não significa que ela pode ser 100% explorada. Para que as tecnologias sejam implantadas com sucesso, algumas mudanças precisam acontecer. Preciso ter crianças que são integradas a esse contexto e que tenham o acesso a essas tecnologias. Então, no Brasil, a gente tem várias experiências muito interessantes, mas realmente a gente ainda precisa avançar muito no aspecto relacionado à infraestrutura tecnológica e formação de professores. É poder oportunizar aos professores conhecer diferentes aplicações, porque à medida que a gente conhece, a gente consegue avaliar possibilidades e limitações no uso na sala de aula e também pessoalmente a gente vai se apropriando de algumas ferramentas, né? E quanto mais a gente conhece, mais ideias a gente vai ter e assim vai ampliando essa formação pessoal e os professores vão criando seus ambientes pessoais de aprendizagem. Mas a tecnologia não se aplica somente ao uso de aparelhos como computadores, tablets e celulares. Ela vai além. Pode chegar em itens que para muitos são usados apenas como diversão. Então, para mim, por exemplo, um ambiente colaborativo torna-se um ambiente virtual de aprendizagem. Um game pode ser um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu evidencio que qualquer ambiente tecnológico que possa prover recursos para que alguém aprenda é um ambiente virtual de aprendizagem. Atualmente, na sala de aula, o professor tem possibilidade de utilizar várias ferramentas, né, como ambientes virtuais de aprendizagem, como aplicativos de dispositivos móveis, como a própria web, né? Isso vai depender muito que objetivo o professor tem, o que ele precisa trabalhar com a turma, e em função disso ele vai planejar e vai escolher um conjunto de ferramentas que ele vai poder aplicar, né? Entre tantas ferramentas a serem exploradas, mesmo com tantas opções eletrônicas e tecnológicas para auxiliar no ensino e no aprendizado, o professor continua e vai continuar sendo a peça mais importante numa sala de aula. Porque existe um casado que eu considero perfeito. É todo esse conhecimento da juventude que está trazendo a tecnologia para a gente com a expertise de sala de aula. E os dois se complementam super bem. Então, eu acho que se o professor se apoiar no aluno e os dois trabalharem juntos, fica muito mais fácil. E o Ministério Público Estadual abriu uma investigação para saber se a velocidade de banda larga contratada pelos clientes está sendo entregue pelas empresas responsáveis. Mas para que a investigação seja eficiente, os consumidores devem formalizar as reclamações junto ao balcão do consumidor ou ao PROCON. Vai ser através destas reclamações que o Ministério Público vai poder medir, então, a velocidade da internet. O endereço do balcão do consumidor é este que aparece aí no vídeo. Melhorar o dia a dia de crianças com diabetes. É isso que busca uma iniciativa que conta com o apoio aqui da UPF. O terceiro acampamento da criança com diabetes acontece no mês de novembro e as inscrições podem ser feitas até o dia 3. E a gente fala mais sobre o acampamento, sobre esse projeto com a coordenadora do projeto aqui pela Universidade, professora Cristiane Barelli. Seja muito bem-vinda ao UPF TV, professora. Olá, Kelly. Olá, espectadores. O diabetes é uma doença comum entre as crianças e quais são os primeiros sintomas que os pais identificam então da doença? As estatísticas vêm mostrando que, em média, a gente pode encontrar até 5 casos a cada 10 mil habitantes de diabetes tipo 1, que é a diabetes que a criança nasce com e automaticamente ela vai ter que utilizar insulina. Então, também é conhecido como diabetes insulino dependente.
Com esses parâmetros epidemiológicos, Passo Fundo, que tem aproximadamente 200 mil habitantes, a gente esperaria encontrar em torno de 50 crianças com diabetes. Até o momento, nós começamos com esse trabalho desde o ano passado, 2014, nós temos 18 a 20 crianças cadastradas. Então, essas outras 20 a gente não encontrou ainda. Ou elas não sabem que tem, ou a gente está próximo da estatística, não necessariamente vai atingir esse valor. E o que os pais precisam ficar alertas? Porque não é corriqueiro no acompanhamento da criança no primeiro ano de vida ou depois no seu desenvolvimento, procurar o diabetes. Então, os sintomas, se surgem, que devem alertar os pais para buscar uma consulta médica e fazer uma avaliação, que geralmente o primeiro contato é com um pediatra, né? Então, se a criança fizer muito xixi, principalmente à noite, emagrecer de uma hora para outra, assim, rapidamente, muito cansaço, suar frio, mal-estar, que são sintomas de uma queda da glicemia ou de um aumento muito grande. Isso pode estar relacionado com diabetes. Aí é fundamental não esperar. Procura uma consulta, um atendimento para fazer os exames e avaliar se realmente a criança tem diabetes. E agora descoberta a doença, como que a doença interfere então na rotina, no dia a dia das crianças? Bom, o diabetes, tanto no adulto quanto na criança, é uma doença crônica que a ciência ainda não descobriu uma cura, mas tem total controle e tratamento, como qualquer doença crônica. É necessário que utilize a insulina, então, existem vários tipos de insulina, cada criança vai se adaptar com um tipo, enfim, isso leva um certo tempo até se ajustar. E a alimentação é um ponto fundamental. Então, a criança nunca mais vai poder comer doce na vida? Não, isso é um mito. Aliás, todos nós deveríamos ter uma alimentação equilibrada e adequada. Então, é bem importante um acompanhamento com o nutricionista, que vai orientar que tipo de alimentos essa criança vai poder comer, vai levar de lanche no colégio. É fundamental que faça várias refeições por dia, que fique poucos períodos de jejum e tenha uma vida praticamente normal. O terceiro acampamento está aí comprovar isso mais uma vez. Eles vêm, brincam, são cheios de energias e é bem interessante assim, essas trocas que acontecem com as pessoas. Quais são então as atividades do acampamento? Qual que é a proposta então do acampamento? O acampamento da criança com diabetes ele tem uma regra. É proibido falar sério. É uma brincadeira que a gente faz, não tem palestra, não tem aulinha e não tem ninguém batendo no dedo, no nariz de ninguém dizendo, tu não pode isso. Não, a gente através da vivência, da troca de experiências, vamos orientando e aprendendo. O mais interessante para os estudantes e professores é que a gente aprende muito com os pais, com as famílias, né? Então são atividades lúdicas, há momentos... A criança tem que vir com um acompanhante, de preferência o pai ou a mãe. Há momentos na programação que os pais vão para o lado fazer uma atividade, uma conversa com profissionais de orientação, tirar dúvidas, e as crianças vão para o outro, fazer uma oficina de lanche. Eles preparam, se alimentam, sempre com o propósito de dizer que, apesar da doença, é possível sim ter qualidade de vida e essa responsabilidade do autocuidado. Porque a criança e depois o adolescente, ele tenta se enganar. Ele acha que ele está mentindo para a mãe que ele não comeu o doce, comeu e passou mal. E depois ele aumenta a insulina. Mas ele está mentindo para ele mesmo. Então, o objetivo é trabalhar o autocuidado com responsabilidade, com autonomia, quebrando os mitos e mostrando que é possível, sim, ter uma vida praticamente normal. Que dia acontece, então, o acampamento? Quem pode participar? O acampamento, o terceiro acampamento, vai ser aqui no Campus 1 da UPF, do dia 12, que é uma quinta-feira, ao dia 15 de novembro, logo após o feriadão aí, junto com o vestibular. Dia 12, na quinta-noite, a gente acolhe os participantes, as atividades mais intensivas são na sexta e no sábado, e domingo a gente participa em conjunto com a segunda corrida e caminhada do enfrentamento do diabetes organizada pelo Hospital São Vicente. Quem pode participar? Crianças de 6 a 12 anos incompletos, de Passo Fundo e região, inclusive de Santa Catarina, se quiser vir não tem problema nenhum, é totalmente gratuito, é obrigatório ter um acompanhante junto, de preferência o pai ou a mãe, que vai acampar junto, e precisa também, a única responsabilidade do acampante é o seu deslocamento até Passo Fundo, aí é por contrapartida dos participantes. Alguns casos a gente consegue até mediar via Secretaria de Saúde, enfim, o participante acaba não ter nenhuma despesa, né?
Estando aqui, então, vai participar integralmente de todas as atividades, toda a alimentação é fornecida gratuitamente, né? E as inscrições, então, já estão encerrando até o dia 3. Nós temos 50 vagas, já temos mais de 40 inscritos confirmados, então nós postergamos até o dia 3, que é a próxima terça-feira, às 18 horas. Quem tiver interesse ou dúvidas e conhece alguém que tem diabetes nessa faixa etária e quer divulgar, pode entrar em contato pelo telefone, no horário comercial, na Secretaria da Faculdade de Medicina, 3316-8553. Ou então pelo nosso e-mail, acampamentodiabetes@upf.br. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias. Nós que agradecemos e estamos aguardando as crianças para acampar. Obrigada. E o governo do estado anunciou na manhã desta quinta-feira que vai pagar em dia os salários dos servidores. A equipe econômica do governo esteve reunida com representantes das diversas categorias para explicar a grave situação financeira do estado e as dificuldades para cumprir com a folha dos próximos meses, além do 13º salário. E depois do intervalo, formas e cores nos tapumes da obra do novo Parque da Gari. O trabalho está sendo feito pelos alunos de artes visuais aqui da UPF. E ainda a importância do diagnóstico precoce nos casos de câncer de mama e o exemplo de superação de mulheres que lutam contra a doença. Nós já voltamos.